crianças! Bom dia! Tudo bem? Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. E hoje, que é o dia do Senhor, que nós possamos aprender mais e mais da sua palavra. Ok? Então, nós vamos nos aquietar agora, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a direção do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, um Deus que é fiel, um Deus que é soberano, um Deus que está assentado no Seu trono de glória, mas que está aqui conosco, Pai. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos aprender sobre os heróis leprosos, da nossa lição que vamos estudar agora. Israel foi dividido em dois reinos, como nós vimos na aula passada, Reino do Sul e Reino do Norte. Então, a história de hoje, ela se deu no Reino do Norte. Ali, as pessoas daquele reino, elas se tornaram idólatras. Elas abandonaram o Senhor e passaram a adorar ídolos, em vez de adorar o Deus de Israel. E também eles desobedeceram aos mandamentos de Deus. E sabe qual foi a consequência? Por isso eles sofreram muitas aflições. Deixaram de adorar o Deus de Israel para adorar ídolos. E aí, quando eles fizeram isso, as consequências vieram. E qual era a esperança para uma cidade faminta? Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, verso 24. Vamos lá fazer essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército e subiu e sitiou a Samaria. Então, o exército da Síria cercou a cidade de Samaria, que era protegida por muros. Então, toda a cidade era cercada, era bem protegida. Ali ninguém entrava e nem saía. E, com isso, a comida ela foi acabando e as pessoas estavam morrendo de fome, porque não tinha mais alimento para sustentar aquelas pessoas. Porém, se elas saíssem da cidade, com certeza elas seriam mortas. Ali a fome era tão grande que para comprar uma cabeça de jumento, que nem carne tinha, se gastava muito dinheiro. No verso, em 2 Reis 6, verso 25, diz assim: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 8 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Então, a fome era muita. E o que se podia fazer? Não tinha alimento para todo mundo, não tinha. Isso tudo aconteceu porque o povo foi desobediente. Deixaram o Deus de Israel de lado e começaram a fazer aquilo que eles achavam que era correto. Abandonaram o Deus verdadeiro. Então, certo dia, o rei estava andando pelo muro da cidade, quando uma mulher gritou pedindo a sua ajuda. Vamos lá no capítulo 2 Reis, capítulo 6, verso 27. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? No verso 28, perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Então, crianças, a fome era tão grande, a necessidade era tão imensa que eles estavam comendo um aos outros. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Apesar daquela mulher ter matado o próprio filho e dividido a carne dele entre elas, na hora da outra mulher matar o filho dela, sabe o que foi que aconteceu? Ela o escondeu. Ela não quis matar seu filho.
Então, quando o rei ouviu isso, vamos lá, o verso 2 Reis, capítulo 6, verso 30, diz assim a palavra do Senhor. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então, quando o rei ouviu, ele ficou muito triste. Ele rasgou suas roupas. Por baixo delas estava vestido roupas de saco. E sabe o que significa? Naquela época, significava grande tristeza e humilhação quando eles vestiam essas roupas de saco. E o rei, ele devia estar desesperado. Porém, apesar disso, sabe o que aconteceu? O rei não orou a Deus e também não reconheceu que o pecado que eles cometiam, adorando outros deuses, os levou àquela situação. Ele não reconheceu o seu rei, o seu erro. Então, o rei culpou a Deus e a Eliseu, o profeta. Ele disse que tiraria a cabeça de Eliseu. Então, o rei e seu ajudante, eles foram lá à casa de Eliseu. E quando eles chegaram lá, o rei disse, vamos lá ver o que foi que o rei disse em 2 Reis, capítulo 6, verso 33, diz assim a palavra do Senhor. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais pois esperaria eu do Senhor? Então, crianças, o rei disse, foi o Senhor Deus quem fez cair sobre nós toda essa desgraça. Por que iria eu, ele disse, por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Vamos ler no 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Vamos ver o que foi que Eliseu disse? Eliseu lhe respondeu. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dor de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então, o ajudante do rei não acreditou naquilo que Eliseu havia falado. E ele respondeu no 2 Reis 7, verso 2. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então o ajudante do rei, ele não acreditou naquilo que Eliseu havia falado. Por isso o profeta disse que ele veria, mas não comeria nada. Sabe por quê? Porque ele morreria. Os leprosos, eles compartilharam a bênção. Abram a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 7, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Então esses homens, eles tinham uma doença, era a lepra. Lepra era uma doença de pele muito contagiosa. Então, por eles estarem doentes com a lepra, eles estavam do lado de fora da cidade, lá do acampamento. Então, esses homens, eles esperavam que alguém da cidade lhes trouxesse comida. Mas ninguém tinha comida. E se tivesse, será que eles dariam aos leprosos? Então, os 4 leprosos chegaram à conclusão de que ninguém mais lhe traria comida. Então, eles resolveram ir até o acampamento do exército sírio, porque pensaram que morreriam de qualquer jeito.
nós vamos lá. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for lá, a gente pode morrer também. Então nós vamos lá. E quando eles chegaram ao acampamento, encontraram o lugar sem nenhum soldado. Sabe o que havia acontecido? O Senhor fez com que o exército sírio ouvisse ruídos de carros de guerra, de cavalos, como se estivesse sendo atacado por um grande exército. Então os soldados pensaram que outros povos haviam se juntado com os israelitas para os derrotar. E aí eles fugiram, deixaram tudo para trás, não levaram nada, não levaram os cavalos, o ouro, a prata, a comida, nada. Eles simplesmente fugiram e foram embora com medo. Então, ao verem tanta fartura, os leprosos comeram à vontade, saciaram aquela fome que eles estavam sentindo. Então eles resolveram também pegar ouro, prata, roupas e eles esconderam em um lugar seguro. Só que enquanto eles escondiam, vamos ver em 2 Reis, capítulo 7, versos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Verso 10. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. No verso 11, então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Então, quando eles estavam escondendo as coisas, eles viram que aquilo não era certo, estar ali sozinhos. Eles precisavam contar aos outros a boa notícia. Eles precisavam repartir a bênção, as boas novas com os outros, pois ali havia o bastante para todos. A princípio, o rei duvidou, ele não acreditou, mas depois ele mandou alguns dos seus homens conferirem para ver se aquilo era verdade. E realmente era verdade. O acampamento estava vazio e lotado de comida, de muitas coisas, ouro, prata, roupa. Então, sabe o que foi que aconteceu? O povo da cidade saiu correndo para o acampamento sírio e o ajudante do rei, que havia duvidado do profeta Eliseu, sabe o que foi que aconteceu com ele? Ele foi atropelado pela multidão faminta e morreu, assim como o profeta Eliseu havia dito. Então, crianças, o povo de Deus estava em grande aflição, porque não cumpriu os mandamentos do Senhor. Eles deixaram de adorar o Deus de Israel e passaram a adorar ídolos. Isso também pode acontecer com a gente. Portanto, nós devemos guardar as leis de Deus e obedecê-las. Devemos crer na providência de Deus, porque o Senhor, Ele supre toda e qualquer necessidade do seu povo. Precisamos crer nele, precisamos adorá-lo. Que vocês possam guardar no coração a palavra do Senhor e que vocês possam vivê-la diariamente. Amém? Então, nós vamos para o nosso versículo. Abram a Bíblia de vocês, lá em Provérbios, capítulo 3, verso 1. Diz assim o nosso versículo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Que vocês possam guardar os mandamentos, a lei do Senhor. Que vocês possam ser servos fiéis ao Senhor. Amém. Que vocês possam tirar grandes lições
da nossa história de hoje. Então, fique com Deus. Até a nossa próxima aula na semana que vem. Beijo para vocês. Tchau!